Bem, e o decodificador para display de 7 segmentos, então como nós vimos, nós temos dois tipos. Vimos o 4511, que é para display de 7 segmentos catodo comum, e nós vamos ver agora o 7447, que é para um decodificador para display de 7 segmentos anodo comum. Então, se eu tenho o display anodo, eu não posso usar o 4511. Então, vou usar o 7447. E aí, então, o decodificador para display de 7 segmentos anodo comum, que é o CI7447, como que ele vai funcionar? Da mesma forma que o outro, eu vou pegar a saída SA, SB, SC, SD até o SG e vou conectar a um display, só que esse display tem que ser um display anodo comum. Tá? Ele não pode ser um catodo comum, senão não vai funcionar. Então a ligação é a mesma. Né? Tanto é que se você vê um sistema ali, CI mais display, não tem como você saber se eles são anodo ou um par catodo. Tá? Porque a ligação ela é a mesma. Certo? Vamos pegar aqui um caso, né, onde eu coloque 0000 na entrada ABCD. O que nós vamos ter aqui nas saídas, né, SA, SB, SC, SD, SF, SG, e o que vai aparecer no display. Bom, nós já vimos que o 0000 é equivalente a um número decimal, né, equivalente ao zero. Né? Então isso significa que aqui vai aparecer o quê? O zero. Ó. Então acende o A, acende o B, acende o C, acende o D, acende o E e acende o F. Então ele vai mostrar o zero no display. Bem, então da mesma forma, coloquei o zero em binário aqui, apareceu o zero em decimal, mesmo sendo tudo anodo comum. Onde vai mudar? Vai mudar na forma da comunicação do 7447 com o display. Né? Porque para acender o A, o B, o C, o D, o E e o F, como um lado dos LEDs vão estar ligados no VCC, quer dizer, ele já tem um lado no VCC. O display anodo comum, ele acende quando ele recebe no pino de controle do segmento, quando ele recebe 0. Então, nesse caso, eu vou ter que mandar 0 no A, 0 no B, 0 no C, 0 no D, 0 no E e 0 no F. Somente o G que ele não vai mandar 0. No G ele vai mandar 1. Então, explicando por que eu estou mandando 0, né, do A até o F, porque eu quero acender eles. E um lado do LED já está, né, imagina assim, ó, um lado do LED, o lado positivo do LED, ele já está ligado aqui no comum. Ó. Ele já está ligado no comum e, consequentemente, ele já está ligado aonde? No VCC, através do pino 3 e do pino 8. Para esse cara acender, ele precisa receber o que aqui? Ele precisa receber 0. Né? Com 0 esse LED acende. Né? É lógico que eu vou ter que limitar a corrente e vou ter que ter um resistor que fique com a tensão que sobra, por isso que a gente está usando esses resistores aqui. Então, para acender o segmento do display anodo comum, eu tenho que mandar 0. E quando eu não quero mandar, quando eu não quero acender, o que eu faço? Eu mando 1. Por quê? Imagina só, se eu tenho de um lado aqui 5 volts, né, que é o meu VCC, que está ligado no comum. Se eu mando 5 volts do outro lado, né, é verdade que aqui a gente tem um resistorzinho, né, se desse lado aqui eu tenho 5 volts também, você concorda que eu não tenho a chamada diferença de potencial. Então eu não tenho diferença de potencial. A diferença de potencial de 5 para 5 é um potencial menos outro, é 5 menos 5, então vai dar 0. Por isso que eu mando nível lógico 1 para apagar o segmento, no caso do decodificador para display de 7 segmentos anodo comum. Então, quem eu quero apagar, eu mando 1, quem eu quero acender, eu mando 0, nesse caso do decodificador para display anodo comum. Vamos fazer um outro caso aqui para fazer o 1 também, né?
Só que aqui o display ele é anodo. Eu sei que ele é anodo porque ele está ligado no VCC aqui, ó. Não precisava nem falar que ele é anodo, ó. Então, se eu quero que apareça o 1, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 0, né? 0, 0 e 1, que é o 1 em binário. Bem, então quem eu quero acender aqui? Eu quero acender o B e o C. Então, se eu quero acender o B e o C, eu vou mandar 0 em quem eu quero acender. Porque eu tenho que mandar sempre o oposto do que está no comum para acender. A gente já fazia isso no LED, a gente usa também esse raciocínio para o decodificador. E quem eu não quero acender, eu mando o mesmo do decodificador, né? No caso do display, a gente largava aberto. Aqui não existe só 2 níveis lógicos de saída. Existe o 0 e existe o 1. Então aqui ele vai sair com 1 no A, né? 0 no B, 0 no C, porque eu quero acender, 1 no D, 1 no E, 1 no F e 1 no G, certo? Então, e aí ele vai acender então o B e o C, nesse caso que eu quero que apareça o número 1. Para aparecer o 4, né? Nós fizemos para o catodo, vamos fazer para o anodo. O 4 em binário, né, é 0, 1, 0, 0. Tá? Então, assim, na prática, as coisas estão funcionando iguais. Eu coloco um número binário aqui na entrada e aparece um número decimal no display. Né? E como que vai sair isso para aparecer o 4? O 4 ele tem que acender o B, o C, o F e o G. Então eu vou mandar 0 para quem eu quero acender. Eu vou mandar 0 para o B, 0 para o C, né? 0 para o F e 0 para o G. Então 0 para o F e 0 para o G. E quem eu não quero acender, que é o A, o D e o E. Então para o A, D e E eu vou mandar nível lógico 1, porque aí eu não vou ter diferença de potencial. Então eles vão ficar apagados, certo? Então esse é o decodificador para display de 7 segmentos anodo comum. Então, mais uma vez, na prática, entrou binário, né, saiu decimal no display. O funcionamento é o mesmo, só que a lógica, né, a lógica da saída do CI 7447 com o display, ela vai ser oposta à lógica do catodo comum. Bem, vamos fazer um exemplo aqui, né? Eu quero saber quais seriam os níveis lógicos na saída desse decodificador, na saída do SA até o SG, se eu colocar 0010. Né? Se eu colocar 0010, o que vai sair aqui? Bem, coloquei aqui um displayzinho do lado para ficar mais fácil. Então eu vou ver o 0010. Quem é 0010? Então 0010 é sempre bom você passar ele. Você precisa passar ele para binário. Os dois últimos eu não passei porque a gente já tinha passado, porque nós utilizamos ele no catodo comum. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 4, 8. Né? E aí quem está em cima do 0 eu vou cortar. Então, se você tem dúvida nessa conversão de binário para decimal, você volta lá na aula 1 de eletrônica digital. Então aqui, ó, isso aqui sobrou 2, isso aqui é igual a 2. Esse número binário na entrada é equivalente ao 2 em decimal. Então para acender o 2 aqui, eu tenho que acender o A, o B, o G, o E e o D, certo? Então eu vou mandar 0 para o A, 0 para o B, 1 para o C, porque eu não quero acender o C, 0 no D, 0 no E, porque eu quero acender o E, eu estou acendendo com 0, porque um lado do meu LED está ligado no VCC, então eu complemento com 0 para ele acender. O F eu mando nível lógico 1 e o G eu mando nível lógico 0. Então essa seria a saída aqui do meu SA, SB até o SG. E eu queria te convidar agora para fazer um exercício. Que exercício é esse?
para você preencher os níveis lógicos na saída do decodificador, né, os valores de SA até SG, levando em consideração que ele vai ser conectado a um display anodo comum. Eu não precisaria nem ter falado que ele vai ser conectado a um display anodo comum, porque eu já estou marcando aqui que ele é um CI 7447. O 7447 sempre é ligado num display anodo comum. Então, dá uma pausa no seu vídeo, faça esse exercício, na sequência eu volto com a resposta. Muito bem, pessoal, de volta aí com a resposta para o nosso exercício. E aí eu tinha colocado 0101, né? Vou ver que número decimal é esse, 0101. Então, vou colocar aqui 1, 2, 4 e 8, certo? Aí quem está em cima do zero eu vou desconsiderar, né? Que é o 8 e o 2, né? E aí eu vou fazer 4 mais 1. 4 mais 1 é igual a 5. Então isso aqui é igual a 5. Então, pessoal, se ele é igual a 5, eu vou colocar aqui um displayzinho para me ajudar. Para aparecer o 5 aqui, eu vou acender o A, né? Vou acender o F, vou acender o G, o C e o D, certo? Então eu vou colocar aqui, para acender, como ele é anodo comum, eu vou mandar 0. Então eu vou mandar 0 no A, 1 no B, 0 no C, 0 no D, 1 no E, né, que eu não quero acender o E, 0 no F e 0 no G. Então quem eu quero acender, que é o A, o F, o G, o D e o C, eu mando 0. Quem eu não quero acender, que é o B e o E, eu mando nível lógico 1. Então está aí o nosso exercício corrigido. E agora nós vamos ver um exemplo especial, né? Vamos analisar que número que vai aparecer no display, né? Se eu colocar aqui na entrada A, B, C, D, se eu colocar essa sequência 1, 0, 1, 0. Né? Vamos imaginar que eu vou colocar aqui um displayzinho. Estou falando do decodificador e display, ambos anodo comum. Se eu colocar esses níveis lógicos, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui, ó, 1, né, 0, 1 e 0. Tá? Vou passar ele para decimal. Eu coloco aqui, ó, 1, aqui 2, aqui 4 e aqui 8. E nós vamos ter o seguinte, quem está em cima do 0 eu vou cortar fora, então o 4 eu corto fora, né? E o 1 eu corto fora. Feito isso, o que sobrou eu vou somar. Eu vou fazer 8 mais 2, quer dizer que esse número binário é equivalente ao 10 em decimal. Só que aí eu tenho um problema. Como que eu vou colocar o 10 nesse display aqui? Né? Como que eu vou representar o 10 usando um display só? Então o que acontece? Os números binários que nós colocamos no A, no B, no C e no D, né, a ideia é o seguinte, que o decodificador ele pegue esse número binário e mostre no display um número decimal equivalente a ele.
né, um algarismo decimal equivalente a ele. Só que acima do 9 não existe algarismo decimal, existe número decimal. Então não vai caber o 10, não vai caber o 11, não vai caber o 12. Né? E eu posso ter até, o máximo que eu consigo ter na entrada A, B, C, D é 1, né? Que seria equivalente a quem? Ao 15. Então se o número binário que eu coloco no A, B, C, D ultrapassar o 9, ou seja, for igual a 10, 11, 12, 13, 14 e 15, o que vai aparecer no display? No display vão aparecer situações que nós chamamos de condições irrelevantes, ou seja, não querem, são símbolos, né, são acendimentos que não vão querer dizer nada, não tem nenhuma função, não tem nenhuma forma, simplesmente são segmentos acesos sem querer dizer nada, sem nenhum significado. Então, quando você tem um número binário na entrada ABCD que origina no número decimal acima de 9, isso vai aparecer situações que nós chamamos de condições irrelevantes. Essas condições irrelevantes pode ser que todos fiquem apagados, ou acenda um segmento em cima, outro embaixo, sem querer dizer nada. Certo? Então, a ideia de se utilizar o decodificador é para converter o número binário para mostrar no display um algarismo decimal. E o maior algarismo decimal que nós temos é o 9. Então, passou de 9, já não faz sentido. Então, nós teremos condições irrelevantes aparecendo no display. Bom, e o 6 e o 9? Né? O que acontece com o 6 e o 9? Por que eu estou falando isso? No caso, se você coloca 0, 1, 1, 1, né, ele vai aparecer o 6. E como seria esse 6 que ele vai aparecer? A mesma pergunta, né, nós fazemos para o 9. No caso do 6, a questão é o seguinte, você vai acender aqui o F, né, você vai acender o G, você vai acender o C, né? Você vai acender o D, você vai acender o E, né? Aí a pergunta é, e o A? Acende o A ou não acende o A? No caso do 7447 e do 4511, ele representa o 6 sem a parte do A, tá? Somente dessa maneira. Não que esteja errado você representar com o A, deixando só o B apagado. Mas, assim, em termos de funcionamento do 7447 e do 4511, é sem o segmento A aceso. E no caso do 9, né, colocando 1001, que é equivalente ao 9 em decimal, o 9 ele vai acender o A, ele vai acender o B, ele vai acender o G e vai acender o F. Aí ele vai acender o C, né? O E com certeza ele está apagado, mas e o D? Ele acende o D? No caso do tanto 7447 quanto 4511, ele não acende o segmento D. Então, dessa forma, ele vai acender só o A, B, C, F e G. Legal também, não tem problema nenhum você representando o 9, mandar acender ali a parte de baixo, o segmento D, mas o 7447 e o 4511 eles não vão acender. Outra coisa que o pessoal sempre pergunta e o ponto do display, né? Na verdade, aqui no displayzinho, né, eu representei aqui o ABCDEFG, ele teria aqui mais uma entrada, né? Aqui seria equivalente ao ponto. Eu não coloquei para não confundir. O que acontece em relação ao ponto? O decodificador, ele controla o ponto? Não. Você pode usar o ponto de uma outra forma, acender de uma outra maneira, mas não através do decodificador. O decodificador ele não manda sinal para o ponto do display, certo? Então ele não vai fazer esse controle de maneira alguma. Não tem nenhuma outra saída, são só 7 saídas, uma para cada segmento. Para o ponto ele não vai controlar. Outra coisa que o pessoal também pode ficar na dúvida eu peguei lá, eu liguei um 47, um 7447 e um display anodo comum.
eu liguei um 4511 e um display catodo comum. Qual a diferença entre usar o par anodo comum e o par catodo comum ou o par anodo comum? A diferença é nenhuma. Tanto faz. A única coisa é, se você vai usar display anodo comum, você tem que usar o 7447. Se você vai usar display anodo comum, você usa o 7447. Se você vai usar display catodo comum, você vai usar o CI 4511. Formando o par correto, os dois vão funcionar da mesma maneira. Olha só o que eu representei aqui, ó. Entrei com 0001, que é 1 em decimal, no 7447, e no final das contas apareceu o 1, que é o número decimal equivalente ao 0001 em binário. Então o 1 é o número decimal equivalente ao 0001. Se eu fizer a mesma coisa colocando na entrada do 4511, desde que eu ligue o 4511 num display catodo comum, vai aparecer o 1 do mesmo jeito. Então tanto faz se você optou pelo par 7447 display anodo comum ou pelo par 4511 display catodo comum, tanto faz, tá? Você vai ter o mesmo resultado. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!